Boa noite. Rebeca, você pode orar pra gente? Pode ficar de pé, por favor? Rebeca. Senhor Deus, nós agradecemos pelo Dia das Crianças. Também nós agradecemos pela vida de todos. E também nós agradecemos por Deus abençoar todos nós. E também nós agradecemos por ter feito o mundo para nós. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, vamos cantar o número 1 do Inário? Pode se sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 117. Pode projetar aí. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aqui está falando, é um salmo de adoração a Deus, né? Que para Ele é todas as coisas, né? Tudo que Ele criou louva para Ele, louva Ele. Agora, pode projetar os anúncios? Terça-feira, estudo bíblico, dia 14. Dirigente vai ser a Stephanie, a preletora também é a Stephanie, na recepção Manuel. Às 19h30. Quinta-feira, dia 16, às 19h30, reunião de oração, dirigente Verinha e recepção Geraldo.
Mentoria Igreja 10. Inscrições abertas até dia 15/10, quarta-feira. Filosofia de Ministério, Formação Pastoral, Formação Ministerial, Missões, Estrutura Física. Sexta-feira, dia 17, às 19h30, às 21 horas. Sábado, dia 18, de 8h30 às 12 horas. Preletor Marcos Soares. Irmãos, o Pedro está nervoso, tá? É normal, tá, meu filho? A gente está fazendo muito a questão que os irmãos, principalmente aí o que lida com liderança, façam esse curso. E é primordial que você esteja fazendo esse curso. A gente escuta o que a gente não quer, mas é necessário. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, por favor, nós estamos pedindo, o Beto já falou e a gente está sendo até cansativo. Faça a sua inscrição e venha estar conosco sexta-feira, né, a partir das 19h e ao sábado, vai ser até meio-dia. Vocês vão ver que a gente não está fazendo esse esforço todo, esse empenho todo à toa. Então, é de muita importância que todos aqueles que lidam com liderança façam a sua inscrição e venham estar conosco. Você que não exerce liderança e quer participar, você também pode fazer esse curso. Então, assim, se inscreva, peça ajuda aí ao Beto, a mim, né, procure a gente, faça a sua inscrição e venham ser edificados. Né? Não é pela vida do Marcos, é pelo próprio Deus que tem usado o Marcos poderosamente para nos trazer uma visão para daqui a 10 anos, né? Como terá a igreja por daqui a 10 anos. Então, fica aqui o nosso convite, a nossa convocação, né, a todos vocês aqui da igreja, tá bom? Obrigado. EBD, Escola Bíblica Dominical, dia 26 de outubro, café compartilhado às 18 horas e EBD às 9 horas. Preletor Arquimedes. Segundo Congresso dos Homens, Muros Invisíveis, 18 de outubro, às 9 horas, preletor Jeremias Monteiro, da Casa de Oração de Barra de Imbuí. Sétimo Encontro Masculino, Casa de Oração em Miguel Pereira. Tema, posicione-se hoje, não amanhã. Dia 1/11 de 2025, de 9 às 16 horas. Preletor Éder Lúcio, da Casa de Oração de Muriaé, Minas Gerais. A banda vai ser Expressão da Verdade, da Casa de Oração de Santo Agostinho, de Volta Redonda. Aqueles que forem participar do encontro, por favor, entrar em contato com o Beto ou o Gustavo para confirmação de presença. São esses os anúncios. Tem algum visitante? Obrigado por estar, se estiver com a gente. É muito bom ter você. A oportunidade está com o Ágape agora.
da terra. Chamar as crianças para poder cantar. Eu não duvido desse amor inexplicável, é fenomenal. E o que sua graça fez por mim é sobrenatural. Então me diga se eu posso te deixar, Jesus. Seja a vida, o caminho, a verdade, a luz. Um novo coração, uma vida real. Vivo para quem me libertou. Agora eu posso ver, é melhor que sonhar. Não é fantasia, não preciso acordar. Se dizem que eu mudei, que já não sou igual, querem saber o que eu sei, vou mandar a real. Quer conhecer mais? Então é só dizer pra mim. Deixa os medos para trás, você não está mais só. Um coração, uma vida real. Vivo para quem me libertou. Agora eu posso ver, é melhor que sonhar. Não é fantasia, agora eu sei que transformou o velho eu e trouxe vida que morreu. Não sou o mesmo, hoje eu sei. Eu abro mão. Não sou o mesmo alguém, você me transformou. Abri mão de quem eu era pra viver teu amor. Não ligo pro que dizem, não me envergonho, enfim. O amor que salva e resgata veio atrás de mim. Então joga a mão pro alto e vai tirando o pé do chão. Se pegou a visão e espalha pra geral o que aconteceu. Se você deve isso pra Cristo, grita também. 1, 2, 3, 4.
chorar. Tia Sara, pode vir aqui? Boa noite, irmãos. Eu gostaria de estar convidando agora os pais e mães que estão sabendo o que a gente vai fazer agora para estarem se colocando aqui à frente, por favor. É normal no Dia das Crianças, assim como vocês viram agora, as crianças se apresentarem, cantarem um corinho, uma música que eles prepararam. E como uma surpresa, vamos dizer assim, para as crianças, hoje os pais, vamos estar apresentando um corinho, na verdade 2, que normalmente é as crianças que cantam, mas a gente vai cantar para eles como uma homenagem a eles, até pelo Dia das Crianças. E a gente não ensaiou antes, mandamos para todo mundo ir ouvindo, são corinhos conhecidos, todos podem cantar com a gente, por favor. E agora a gente vai estar apresentando para os filhos e para todos que estão aqui nos assistindo.
Aqui, volta. Rapidinho. Aqui, eu queria convidar todo mundo para ficar de pé e ajudar a gente a cantar. Porque é um clássico, todo mundo já foi criança um dia. Isso aí. Vamos mulheres então primeiro, fala aí. Primeiro as florzinhas, gente. Gente, muito obrigada pelos pais que aceitaram o nosso convite para poder estar participando desse momento. Vamos passando a palavra para o Ministério de Louvor? Vamos ficar de pé novamente, igreja? Para sempre, Fernandinho. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou.
teu nome, Jesus. Stephanie, você pode vir aqui? Boa noite, irmãos. Eu gostaria de estar pedindo para vocês abrirem 1 Samuel. Capítulo 3, a partir do versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui." E correu até Eli e disse: "Estou aqui. O Senhor me chamou?" Eli, porém, disse: "Não o chamei, volte e deite-se." Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor o chamou: "Samuel." E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou." Disse Eli: "Meu filho, não o chamei, volte e deite-se." Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: "Vá e deite-se." Ele chamá-lo, diga-se: "Fale-se, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Samuel disse: "Fala, pois teu servo está ouvindo." Até aqui. Essa palavra, ela nos traz a ideia de Deus não escolhe quem Ele vai usar. Ele escolhe quem tem disponibilidade para Ele usar. Aqui, Eli não podia mais porque ele já estava cansado, então ele não estava disponível para o Senhor usar da forma que ele queria. Então ele recorreu a Samuel. E aí vem aquela seguinte pergunta: você está disponível para Cristo? Está disponível para a obra que Ele vai trazer para você? Então, a gente tem que levar isso no nosso coração e na nossa mente e fazer em prática. Estamos disponíveis para Cristo? E é isso que eu queria deixar aqui. Muito obrigada. Agora, Juan, você pode orar pelo Gabriel? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela vida do Gabriel, Deus, que o Senhor abençoe ele, que no dia que quando ele for pregar, Deus, o Senhor ajude ele, tudo o que ele quiser, que cada dia da vida dele, que o Senhor siga os mandamentos, que ele obedeça ao Senhor, Deus, e que tudo o que ele faça seja na vontade do Senhor, e que o Senhor abençoe ele, que nada de mal aconteça com ele e com sua família. Em nome de Jesus, amém.
Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar meditando na palavra do Senhor, né? Falando um pouco sobre... E eu queria que vocês abrissem em 1 Samuel 17. Não, 16, desculpa. Do versículo 1 ao 7. Todos abriram? Amém? O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre de azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz, Samuel? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Deus disse isso para Samuel, pois com certeza Eliabe, ele era um soldado de Israel, né? E ele devia ser um homem forte, um grandalhão. Por isso o Senhor disse isso a Samuel. Aí, depois Jessé apresentou o seu filho Abinadab, e também Deus disse que não era ele. Depois apresentou o filho Simeia, também não disse que não era ele. Aí Samuel perguntou a Jessé se ele tinha algum mais filho. E Jessé falou que ele tinha, que estava, mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas, que era Davi. Ele é um pastor de banhos de ovelha. Então, mandou chamar. E no versículo 13 está falando: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. O Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. O Senhor, ele não olha a aparência, ele olha o coração. E aqui está falando, no versículo 12, que Davi era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E mais para frente, fala que ele era um rapaz baixo, um jovem, né? E ele... Como que eu posso dizer, gente? E ele tinha sido ungido por Deus. Aí, eu quero que vocês, irmãos, guardem o versículo 7 e o versículo 3. O 7 que está ali e o versículo 13. São esses dois versículos que eu quero que vocês guardem. Aí, vocês podem abrir também em 1 Samuel, no 17, do 1 ao 11. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram
acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. E ele tinha quase 3 metros de altura. Imagina, gente, um homem, um soldado, devia ser muito forte, com uns 3 metros de altura. Devia ser... como que eu posso dizer? As pessoas deviam ficar com medo dele, né? E aqui está dizendo que ele usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 66 quilos. Tem gente que pesa essa quantidade de quilos. E isso era a armadura de Golias. Imagine então o tamanho dele. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Tinha um próprio soldado para carregar o seu escudo, imagina. Aí Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou o filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. E eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Imagina esse grandalhão desafiando o povo de Israel, os israelitas. Como Deus deve ter ficado? Pensa comigo. Ele deve ter ficado muito bravo, né? E o versículo 22 e 23 diz... Aqui, ó. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e o desafiou os israelitas como já havia antes feito, e Davi escutou. Davi escutou o que Golias estava falando, ele estava ameaçando o povo de Israel, e ele deve ter ficado bravo, né? E aí, no capítulo 17, do 40 a 51, começa a guerra de Davi mata Golias. Mas eu quero que vocês leiam antes o 40, que é muito interessante. Davi pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Tem uma curiosidade que estudiosos falam, que ele pegou 5 pedras, Davi, não foi porque ele estava com medo de errar, mas é porque estudiosos dizem que ele tinha 4 irmãos, e cada pedra era para um irmão. Por isso que ele pegou 5 pedras. Tem até o videozinho, né, que... Aqui, ó, isso. Do tamanho dele, era um guerreiro com uma espada. Pode aumentar a coragem dele? A loucura? Por que 5 pedras? Ele estava preparado para outros, né? Tudo indica que Golias tinha 4 irmãos gigantes. Quando você vai para 2 Crônicas, capítulo 20, 21, versículo 22, diz assim: esses 4 eram descendentes dos gigantes de Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, além de Golias, havia mais 4 gigantes. Então ele não pegou 5 pedrinhas, porque se eu errar na primeira, acerto na segunda. Ele queria matar os 5 gigantes. Como Davi usou sua inteligência, né, já pensando nisso. E a gente, quando lê essa questão, esse versículo, a gente nem pensa em curiosidades que pode ter nesse versículo. Aí no 41, já começa a história que Davi mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi.
O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar dele, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. E que eu disse, né? Davi era bonito, ele não tinha cara de ser um soldado para guerrear. Aí por isso que ele começou a caçoar de Davi. Aí disse a Davi Golias: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, os Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Ele desafiou, gente, o povo de Deus, os israelitas. E isso não podia ficar barato. Deus tinha um plano para que isso acabasse de um jeito que os israelitas ganhassem, né? E hoje mesmo, Davi continua dizendo: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha, entregará todos vocês nas nossas mãos. No 48, então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Davi enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Imagina, gente, para ter matado um gigante com só uma pedrinha, a pedra tinha que ter ido com muita pressão, com muita rapidez. E Deus usou Davi. Deus fez ele conseguir ganhar do Golias. Davi foi fiel a Deus. Davi foi usado por Deus. Ele era o menor de sua família, mas ele foi o mais usado. Irmãos, no devocional que eu estava fazendo nessa semana, numa lição, que eu estava antes, depois de eu já ter preparado a palavra, né? No meu devocional eu estava falando sobre como Davi ganhou essa batalha. Calma aí que eu já O nome da lição aqui é Deus Pai é vitorioso. Na história de Davi e Golias, nos mostra isso. Quando Deus está conosco, nem mesmo o gigante pode nos derrotar. Davi teve coragem, ele não se intimidou pelo tamanho do gigante, pela sua fama ou pelas suas ameaças. E eu falei para vocês guardarem o versículo 7, né, do 16. O que Deus diz: não se pressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo com o coração. É coisa que Deus fez. Ele não olhou para a aparência, ele olhou o coração. Por isso ele foi usado por Deus, Davi. Davi declarou que não precisava. Não precisava de espada, lança e dardos, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estava com Davi, estava do lado dele o ajudando. Com a pedrinha, o estilingue e a força de Deus, Davi atacou o gigante e permaneceu firme.
Pensa comigo. Ele tinha tudo para ser derrotado por Golias, não é verdade? Que era mais velho, maior, tinha mais experiência, tinha mais fama e ainda por cima tinha armas. Mas ele não tinha o mais importante, o Deus vitorioso. Que vocês tenham uma fé e a coragem de Davi, que não teve medo, não desistiu e foi vitorioso. Às vezes, a gente está enfrentando uma batalha muito difícil contra uma pessoa, pessoa, outras coisas, missões, qualquer coisa que seja grande e a gente às vezes não consiga fazer. Nós podemos pedir ajuda a Deus, porque Ele vai nos ajudar, igual ajudou Davi. E aqui na minha Bíblia, eu acho que na de vocês não tem, só nesse tipo aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Como vocês acham que o pequeno Davi se sentiu quando foi escolhido por Samuel? Ele deve ter ficado muito orgulhoso de si, né? Ele deve ter ficado muito alegre, pois ele foi ungido por um profeta muito conhecido, um profeta de Israel. O que os menores conseguem fazer, o que os maiores não conseguem? Eles conseguem fazer muitas coisas, pois eles são mais ágeis, são mais rápidos às vezes, a maioria das vezes, e são mais espertos. E, igual eu falei, ele tinha... ele era o menor da família, só que ele foi o mais usado por Deus. Aí no 13, que eu falei para vocês guardarem, diz: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Então daqui o Espírito do Senhor ficou com Davi e diante dele. Por isso que Davi conseguiu derrotar Golias, pois o Espírito do Senhor estava com ele. Vou entregar aqui para o meu pai. Nervoso? Irmãos, para a gente complementar, né, a mensagem de hoje, ele não falou ali, né, mas isso mostra quando ele falou que os pequenos são ágeis, são espertos, né, têm as suas qualidades e de sua relevância, né, Davi vencendo ali Golias. Quer dizer para nós que nós, como igreja, como reino de Deus, né, nós somos um grupo onde nós temos um pequeno, temos o grande, temos o idoso, temos o novo, e todos são importantes para Deus, não é verdade? Todos têm. Hoje cedo mesmo na escola dominical, né, irmão, nós falamos da importância de cada um tem uma função, cada um tem uma serventia, cada um tem um propósito na obra de Deus. E então, todos têm um papel importante na igreja. O Gabriel frisou muito no versículo 7 que Deus olha o coração. Davi foi escolhido porque Deus conhecia o seu coração. Não foi pela sua estatura, pela sua força ali, né? Aos olhos de Samuel, talvez ele não tinha essa aparência, mas foi o último dos filhos a aparecer ali e foi o escolhido por Deus porque Deus conhecia o seu coração. E a força, né, ela vem de Deus, ela não vem de nós. Não é através de nós, mas Deus capacita. Deus usa para que nós possamos cumprir o seu propósito. E o Gabriel falando ali da batalha de Golias com Davi, nós temos alguns ensinamentos para nós, para os dias atuais, que nós podemos refletir hoje, refletir agora, né? Todos nós enfrentamos gigantes, medo, doença, crise financeira, vícios, relacionamentos quebrados, ansiedade. Como o exército de Israel, no Vale de Elá, ficamos paralisados diante das ameaças, mas Deus nos convida a olhar com os olhos de Davi, um jovem pastor que viu além do gigante e enxergou a grandeza
de Deus. A perspectiva ali não era boa, né? Como o Gabriel falou, aquele gigante com 3 metros, até nesse próprio vídeo aí o irmão comentou que talvez a altura de Davi fosse do tamanho da espada de Golias. Ou seja, havia uma discrepância muito grande em termos físicos, mas havia uma discrepância também muito grande em termos espirituais, né? Deus estava com Davi, então por conta disso ele tinha toda a força e todo assim, como o Gabriel falou, o Espírito de Deus estava com Davi, e a batalha ali já era certa a vitória por conta disso. Mas nós enfrentamos gigantes no dia a dia. Nós temos que encarar esses gigantes diariamente, não é pelo fato de nós sermos cristãos que nós estamos livres de problemas e de dificuldades e de aflições, né? Nós temos doença, por exemplo, irmãos que estão internados, todos nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a crises financeiras, estamos sujeitos a problemas pessoais, todos nós estamos sujeitos a gigantes no nosso dia a dia. Porém, nós temos que ver as coisas pela perspectiva de Deus. O povo de Israel ali, ele estava olhando por uma perspectiva errada. O exército viu um gigante de 3 metros com uma armadura impenetrável, com uma lança assustadora. O exército de Deus estava vendo aquilo como algo impossível de ser vencido. E quantas vezes nós, como homem, como fracos que somos, quando estamos diante de problemas, nós vemos desta forma: isso não tem mais jeito, não tem mais solução, como que eu vou sair dessa enrascada, desse problema? Mas nós devemos ver pela perspectiva de Deus. Davi viu: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, qualquer problema que eu ou você estejamos enfrentando, nenhum problema é tamanho que não possa ser superado pelo nosso Deus. O nosso Deus, Ele é onipotente, Ele pode tudo. O que para nós pode parecer impossível, para Deus não é, pois Ele é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E esse exemplo de Davi é um exemplo claro, que para aquele povo era algo impossível de acontecer, mas aconteceu com uma pedra e uma funda. E Davi, meus irmãos, ele tinha uma preparação, no anonimato mesmo, né, nos campos Davi apacentava ovelhas, e ele já enfrentou batalhas, lutou contra o leão, venceu predadores, lutou contra o urso, e diante de Golias ele já estava pronto para a batalha pública, através de tudo que ele já havia enfrentado e havia já se preparado. A fidelidade no pouco te prepara para o muito. Às vezes nós passamos por batalhas porque Deus está nos treinando nas lutas diárias e anônimas para um propósito de Deus. Há batalhas que nós temos que passar para nos fortalecermos, como Davi teve essas batalhas anteriores para se fortalecer e se capacitar para o momento em que ele iria enfrentar o gigante Golias. Nós também, na nossa vida diária, nas nossas lutas diárias, nós enfrentamos batalhas para nós sairmos fortalecidos na presença do Senhor. Saul ofereceu a armadura de bronze, Saul ofereceu a tecnologia militar da época, Saul ofereceu o equipamento de guerreiro, mas curiosamente, Davi escolheu o seu cajado de pastor, a sua funda conhecida e 5 pedras lisas. Deus nos chama a usar as armas da fé, e está ali embaixo: oração, palavra, jejum, comunhão. Pode parecer simples, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Essas são as nossas armas, irmãos. Saul ofereceu ali o que tinha de melhor naquela época, mas nós, hoje, nossa arma é a palavra de Deus, nossa arma é a oração,
Nossa arma é o jejum, nossa arma é a comunhão. Com essas armas nós podemos nos capacitar para vencermos os desafios diários, vencermos os gigantes que sempre estão ali para nos assolar, para nos afrontar. A batalha foram 40 dias de paralisia. Por 40 dias, Golias gritou e o exército de Deus nada fez, irmãos. 2 vezes por dia, 2 desafios diários, manhã e tarde, a ameaça se tornou rotina. O medo se normalizou, a paralisia virou um estado padrão, mas Davi saiu dessa inércia. Por quê? Porque o leão vencido, Deus o livrou. O urso derrotado, Deus o livrou. O Golias enfrentado, Deus me livrará. Como vemos em 1 Samuel 17:37, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. A diferença de Davi para o restante do povo é que Davi tinha fé e tinha plena confiança e convicção de que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso, de que o Senhor era o Deus dos exércitos. E a fé de Davi estava ancorada nas evidências da fidelidade passada de Deus. Ele se lembrou do que Deus já havia feito com ele antes, para ter a plena convicção e a plena fé de que Deus iria livrá-lo de Golias. Nós, diante dos nossos problemas, irmãos, eu convido você a sempre lembrar, trazer à memória tudo que já ocorreu contigo antes. Se você tem um problema hoje, lembre-se dos problemas do passado que Deus te ajudou a superar. Lembre-se dos problemas anteriores que Deus lhe livrou. Mantenha a sua fé, permaneça firme no Senhor, firme na confiança de que o Senhor é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. Davi nos mostra isso durante a sua vida. Ele tinha confiança porque Deus já havia livrado-o antes, e ele tinha certeza de que Deus o livraria novamente. Golias declarou: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Davi respondeu: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, ele tinha plena convicção de que ali o Deus vivo estava com ele. Qual foi o propósito, irmãos, dessa verdadeira batalha? Para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E o versículo 47 nos diz que do Senhor é a guerra. A guerra então foi para que todos soubessem que havia um Deus em Israel, e a vitória foi porque do Senhor era a guerra. Já estamos finalizando, irmãos, mas eu não posso deixar de trazer uma analogia de extrema importância para nós, de que assim como Davi venceu o gigante Golias, nós podemos perfeitamente, com essa passagem, fazermos uma analogia do Senhor Jesus Cristo. O gigante representa o pecado, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. O gigante representa as nossas transgressões. O gigante representa tudo aquilo que nós podemos enfrentar ali fora, mas Davi, nós podemos colocá-lo aqui na representação do Senhor Jesus Cristo, porque o povo se manteve inerte, o povo não quis enfrentar o gigante Golias, assim como nós, pelas nossas próprias forças, nós somos incapazes de alcançarmos o perdão pelos nossos pecados. É impossível. Nós não podemos alcançar pelas nossas obras, nós não podemos alcançar pelo que nós fizermos, mas somente através do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. O Senhor Jesus se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos alcançar a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Davi venceu Golias, Jesus venceu a morte.
O nosso verdadeiro campeão derrotou o pecado e a morte na cruz. E sabe qual é a consequência disso tudo? É que nós hoje não lutamos para uma vitória, mas nós lutamos a partir da vitória que já foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, não é em vão. Como já falamos hoje, todos nós temos um propósito, todos nós temos uma função, todos nós temos um ministério, vamos dizer assim, na igreja, como filhos de Deus, como membros de uma igreja. Foi falado de manhã que o dedinho não é mais importante ou menos importante do que o braço ou a mão, irmãos. A vitória já foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas nós temos que, a partir desta vitória, continuarmos enfrentando os desafios, enfrentando os obstáculos, enfrentando os gigantes dessa vida, para a obra do Senhor poder progredir e poder crescer. Tem muita gente ali fora que está batalhando com os gigantes, sem ter aquele que já venceu essa batalha, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar nos abençoando, que nós possamos olhar para Davi, no seu exemplo de fé, no seu exemplo de confiança em Deus, mas que nós possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, como aquele que já fez tudo o que era suficiente e necessário para que nós alcançássemos o perdão pelos nossos pecados. A vitória já é garantida, irmãos, no sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Pedrinho? Amém. Pedro, vem cá, Pedro. Vamos orar por você, pelo Gabriel. A gente quer, em nome da igreja, agradecer vocês por todo o esforço que vocês fizeram. Ficaram nervosos à toa, né? Fizeram tão bonito, né? Não fizeram, gente? Né? Foi tudo tão bacana. E Deus continue abençoando vocês, tá bom? Vocês sempre têm essa vontade de trabalhar, fazer bacana para a obra do Senhor, tá bom? Vamos agradecer a Deus? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do Pedro e do Gabriel, que de uma forma especial o Senhor usou hoje. Nós agradecemos pela vida deles e pedimos, Senhor, cubra-os com a tua unção, com o teu poder, proteja-o debaixo das tuas asas, livre ele dos laços do passarinheiro, em nome de Jesus, e que eles possam, Senhor, continuar sendo usados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por isso, sentar, irmãos. Eu quero agradecer a todos, né, que estão conosco nessa noite. Agradecer ao Ministério Infantil, a toda a equipe que se esforçou, se esmerou, né, para que tivéssemos essa programação. A equipe do Ministério Infantil está com eles desde ontem, né? Eles vieram para cá ontem à noite, aí tiveram uma noite tranquila, né? Muito tranquila, dormiram pra caramba, não é isso? E aí acordaram hoje, né, participaram da IBD e foram em casa para poder, não descansar, né, foram em casa que tinha que ir e agora estão de novo, né, e Deus tem abençoado muito a igreja local, a gente é grato ao Senhor por isso. Nós ouvimos nessa noite uma lição que nos fala, mais uma vez, que para Deus não há impossível. Desde que a gente esteja na vontade dEle, ungido por Ele, dentro do que Ele quer. E nós vamos terminar cantando esse corinho. Eu queria pedir ao Ministério de Louvor para nós cantarmos esse corinho, que eu não sei se vocês vão lembrar bem dele, eu acho que não vai, né? Se o vento contrário, eu sei, maneja bem tua vela sem desanimar. Vocês não conhecem? Conhecem sim. Se não conhece, vem assim mesmo, vem com a coragem de Davi. E vença o gigante do medo.
Vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos terminar essa oração com esse louvor. Depois eu vou pedir ao Gustavo para estar orando. E mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram conosco. E depois da oração, nós vamos, após a bênção, estarmos em liberdade. Eles estão dizendo para mim aqui que o Mensagem de Louvor nunca saiu esse ano. Vai ser a primeira vez, né? Hoje já saiu. Já cantamos, mas é uma música que... Muito tempo, né? Vença o gigante, gente. Essa música é de 1900 e alguma coisa. É. Contrário, mesmo temporal, te surpreender em pleno mar, maneja bem tua vela sem desanimar, crendo que Deus de tudo pode te livrar. Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. E o seu poder traz segurança até o fim, remove montes e abre até o mar. Se for preciso pra te encorajar. Deus é fiel, de certo cumprirá toda promessa que nos fez. Nem mesmo a morte poderá nos derrotar, pois quem crê nele mesmo morto viverá. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. E o seu poder traz segurança até o fim, remove montes e abre até o mar. Se for preciso pra te encontrar. Só a igreja pra Deus não é impossível, vamos lá? Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Mais uma vez. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. O seu poder, e o seu poder traz segurança até o fim, remove montes e abre até o mar. Se for preciso pra te encorajar, se for preciso pra te encorajar, se for preciso pra te encorajar. Senhor, como é bom a gente estar nesse lugar. Amém, Senhor Jesus. E podemos ter a liberdade de expressar com os nossos pulmões, a pleno vapor, que para o Senhor não há impossíveis. Amém, o Senhor não limitou a nós a graça de Jesus.
A tua graça nos alcançou, Senhor. Obrigado. Nós estamos aqui simples e unicamente por causa do teu sacrifício, da tua misericórdia e da tua graça sobre nós. Amém. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos enviou Jesus. E obrigado, Senhor, por ser um Deus que opera milagres. Amém. Obrigado por ser um Deus que operou um milagre e ainda opera nos dias de hoje um milagre em nossas vidas. Amém. E o maior milagre que o Senhor pode operar na vida é a pessoa crendo em Cristo Jesus e tendo a sua garantida passagem à eternidade. Amém. Esse é o maior milagre. Mas nós temos muito a te agradecer pelos milagres que o Senhor tem operado no nosso físico, na nossa vida. Senhor, Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Amém. E nós estamos aqui hoje dentro desse salão e eu não consigo mensurar os problemas, as dificuldades, Deus, as intempéries da vida que cada um que está aqui dentro sente. Senhor. Mas o Senhor sonda mentes e corações. O Senhor sabe o que vai dentro de nós. Oh, Senhor. E, Senhor, nós queremos te agradecer porque nós cantamos e nós cremos assim. Amém, e em nome de Jesus, todos aqueles que têm dificuldades, que estão passando por apertos em suas vidas, que precisam de um milagre do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. E eu clamo ao Senhor na autoridade que é no nome de Jesus. Que hoje possa ser um divisor de águas para muitos aqui, para não dizer todos que estão nesse salão. Que nós não possamos somente cantar isso, mas que nós possamos viver o impossível do Senhor em nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado pela vida do Pedro, pela vida do Luiz Otávio, do Gabriel, do departamento infantil. Continue fortalecendo a cada um deles. Amém. Obrigado pela essa palavra poderosa que nós recebemos do Senhor. Que o Senhor está conosco. O Senhor vai na nossa frente. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a perceber, a entender isso. Nós estamos chegando ao fim desse momento de celebração ao Senhor. E o nosso culto vai começar quando nós sairmos daqui. Senhor, que o Senhor receba o nosso culto de adoração ao Senhor. Amém. Quando nós estivermos indo para a nossa casa. Amém. Quando nós estivermos trabalhando no dia de amanhã. Amém. Quando nós estivermos, muitos estarão nas escolas, nos trabalhos, resolvendo questões judiciais. Senhor, Tu sabes das responsabilidades que temos, cada um aqui, Senhor. E que a nossa vida possa ser um culto ao Senhor. Amém. E que nós possamos passar toda essa semana remoendo e refletindo sobre a Tua palavra, Amém. Senhor. Nós queremos abrir aqui, Senhor, um momento de oração por aqueles que estão precisando de um socorro do Senhor. Amém, Senhor. Nós lembramos do Alacrino, que está num leito de hospital, Amém, Senhor. que aguardando o Senhor para fazer essa mini cirurgia. Pedimos pela Lindaura, que também se encontra no hospital e carece, Senhor, da Tua misericórdia sobre a sua vida. Nós clamamos, Senhor, também, lembrando da tia Sara, Senhor, que também está no hospital e precisa também da Tua boa mão sobre ela, e de tantos outros, Senhor, Amém. que estão em casa acamados, não podem estar aqui porque estão impedidos por doença física. Nós clamamos agora por eles, Amém. que eles recebam, Senhor, a cura do Senhor, Amém. em o nome de Jesus. Amém. Também aqueles que estão prostrados, desanimados, que o Senhor possa estar os trazendo a alegria da salvação, Amém. Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações. Amém. É a oração que nós te fazemos, agradecidos ao Senhor, te exaltando e te glorificando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e as doces consolações do seu Santo Espírito permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. E o seu poder traz segurança
Todos estão em liberdade.